Senhoras e senhores, imaginem a cena. Você liga o noticiário político e descobre que, entre um dólar que sobe e desce como se fosse um investimento de risco, e políticos que tratam o país como se fosse um cassino de lucros e prejuízos, sempre tem alguém querendo bancar o esperto. Mas, como sempre, quem paga a conta é o povo, que nunca vê o retorno do dinheiro em jogo. Hoje, vamos mergulhar nesse caldeirão de ironias, declarações desdenhosas e egos inflados, onde Trump se mete na vida do Brasil, Lula finge que nada é sério, Moraes vira alvo até do vice-secretário do Zewa e Valdemar finalmente resolve dizer em voz alta o que todo mundo já cochichava, que Eduardo Bolsonaro não tem voto nem respeito. Então, segura firme, porque esse vídeo promete ser um investimento de tempo com altos rendimentos em sarcasmo. Primeiro ato da novela. Trump não cancelou o visto de Lula para a Assembleia Geral da ONU. Mas a manchete, claro, rodou solta como se fosse verdadeira. Parece até o mercado financeiro, quando um boato sobre o dólar movimenta bilhões em segundos. Só que aqui, em vez de investimento, temos uma fake news mal elaborada, com direito a muitos cliques e zero retorno. Trump, como sempre, não perde a chance de ser personagem central, mesmo quando a notícia é falsa. É quase como aquelas empresas que divulgam lucros astronômicos, mas, quando você lê o balanço, descobre que foi tudo maquiagem contábil. No caso, o investimento foi na desinformação, e o prejuízo, como sempre, recai sobre a credibilidade da imprensa e a paciência de quem tenta entender algo. O curioso é que esse tipo de notícia pega porque mexe com o imaginário coletivo. Trump e Lula juntos numa disputa de egos parece até final de campeonato. E claro, para os que apostam na queda ou na alta do dólar, essa especulação vira combustível. Sempre tem dinheiro em jogo, mesmo quando o jogo é de mentira. Agora, cá entre nós, se Trump realmente tivesse cancelado o visto de Lula, isso teria rendido manchetes globais, crises diplomáticas e talvez até uma chance de Bolsonaro ressuscitar politicamente só para dizer "eu avisei". Mas não, tudo não passou de ruído, mais um capítulo da eterna novela onde políticos viram ativos especulativos e nós, investidores involuntários, pagamos para assistir. Em resumo, Trump continua sendo Trump, Lula continua sendo Lula, e a fake news segue firme como um investimento sem garantia. Dá emoção, mas não dá lucro. Enquanto isso, no Brasil real, Lula resolve comentar sobre a PEC das prerrogativas e solta aquela frase que deveria virar bordão. Não é uma coisa séria. É quase como ouvir o presidente do Banco Central dizer que a inflação é só um detalhe. Desdenhar assim de um tema que mexe diretamente com o equilíbrio dos poderes é, no mínimo, brincar com o dinheiro em jogo da democracia. E aqui está a parte saborosa. Lula sempre foi um craque em transformar uma crise em piada de bar. Só que quando se trata de prerrogativas, o buraco é mais embaixo. Estamos falando de blindagens, de lucros e prejuízos institucionais, de investimentos na própria impunidade. É como se a PEC fosse uma moeda rara. Vale muito para quem está no poder, mas vira pó para quem está do lado de fora. O "não é sério" de Lula soa como aquele investidor que perde milhões na bolsa e diz que estava só testando uma estratégia. É o tipo de desdém que esconde uma realidade dura. Cada artigo, cada linha da PEC pode alterar a balança entre legislativo, executivo e judiciário. É muito dinheiro político em jogo para ser tratado com ironia. Mas Lula sabe o público que tem. Ele fala com a tranquilidade de quem já viu o dólar ir a 5, voltar para 4 e depois subir de novo, sem nunca sair do noticiário. A desvalorização da seriedade política virou a norma. E no fim, o recado é claro. Para o governo, essa PEC é só mais uma aposta no cassino de Brasília. Se der certo, ótimo. Se der errado, paciência. No mercado de narrativas, Lula acabou de investir pesado em um ativo arriscado.
a indiferença. Vamos ver qual será o prejuízo quando essa frase for cobrada. Agora, vamos atravessar o Atlântico e pousar nos Estados Unidos, onde o vice-secretário de Estado resolveu acusar Alexandre de Moraes de comandar uma farsa política. Veja só, até em dólar alto, esse tipo de declaração gera impacto. Afinal, quando Washington fala, o mundo inteiro sente o baque nos investimentos políticos e diplomáticos. Moraes, que já virou símbolo de resistência e também de controvérsia, agora carrega o selo Made in USA de que sua atuação seria, digamos, duvidosa. E aí, a coisa fica interessante, porque não estamos falando de qualquer blogueiro de WhatsApp, mas de uma autoridade americana colocando o dedo na ferida da democracia brasileira. Dinheiro em jogo, e muito. A acusação, claro, cai como uma bomba no mercado político. Para uns, é prova de que Moraes ultrapassou todos os limites. Para outros, é apenas mais uma jogada no tabuleiro onde cada peça vale mais do que barras de ouro. Lucros e prejuízos se medem em influência, e nesse caso, o prejuízo pode ser a imagem internacional do Brasil. Agora, sejamos irônicos. Os Estados Unidos, falando de farsa política, é quase como a FTX dar aula de transparência e investimentos. Se tem um país que sabe manipular narrativas, é o Tio Sam. Mas, de novo, o Brasil é o ativo exótico no portfólio internacional, sempre pronto a render manchetes. No final das contas, essa acusação pode até não ter efeito prático, mas já cumpriu sua função. Mexeu com a bolsa de valores da opinião pública. Moraes, que se cuide, o mercado não perdoa vacilos, e aqui não há hedge capaz de segurar a volatilidade. Como se não bastasse, circulou por aí a notícia de que Alexandre de Moraes teria sofrido um infarto e que Trump teria imposto sanções contra ele. 2 fake news pelo preço de uma. O pacote promocional da desinformação, onde o lucro é sempre de quem espalha e o prejuízo cai na conta de quem acredita. Essa história é tão absurda que parece saída de uma paródia. Trump sancionando Moraes é como imaginar Warren Buffett comprando bilhete de raspadinha. Não faz sentido, mas chama atenção. E atenção, meus caros, vale mais do que dólar no mercado digital. O curioso é que essas notícias falsas sempre surgem em momentos de tensão, quando o investimento emocional das pessoas está no limite. Basta um boato para que milhares compartilhem como se estivessem comprando a ação da moda. Depois, quando a farsa cai, ninguém assume o prejuízo. E o infarto de Moraes, então? Além de desrespeitoso, é o tipo de invenção que mostra como a política brasileira virou terreno fértil para especuladores da mentira. É o day trade da desinformação, rápido, arriscado e quase sempre um fracasso. No fim, a fake news é um ativo tóxico, mas ainda assim muita gente prefere investir nela, porque dá emoção, dá clique, dá conversa. Só não dá verdade. E para fechar com chave de ouro, ou melhor, com prejuízo líquido, temos Valdemar da Costa Neto dizendo em alto e bom som que Eduardo Bolsonaro não tem votos e que, pasmem, ele não o respeita. Parece até reunião de acionistas quando um investidor grande levanta e diz: essa empresa não vale nada. Eduardo, que sempre surfou na onda do sobrenome e das polêmicas, agora escuta de dentro do próprio partido que sua ação está desvalorizada. O ativo Eduardo Bolsonaro, meus caros, perdeu liquidez. E no mercado político, quando não há confiança, não há investimento. Valdemar não é exatamente um gênio da ética, mas tem faro para poder. Se ele diz que Eduardo não tem votos, é porque já calculou os lucros e prejuízos dessa equação, e a conta não fecha. Dinheiro em jogo? Todo, porque sem voto não há mandato. Sem mandato não há poder, e sem poder não há lucro político. O interessante é ver como Eduardo Bolsonaro, que já tentou ser embaixador nos Estados Unidos, virou quase um ativo podre dentro do próprio portfólio da direita. Ninguém quer comprar essa ideia.
e o mercado interno já deu sinal vermelho. No fim, Valdemar deu a sentença que muitos pensavam, mas poucos tinham coragem de falar. Eduardo não tem futuro político sólido. E como em qualquer investimento ruim, quanto antes você aceita a perda, menor o prejuízo. E assim, entre fake news sobre vistos, declarações desdenhosas de Lula, acusações internacionais contra morais, infartos inventados e Valdemar desvalorizando o Eduardo, o que temos? Um grande cassino político onde o dólar é substituído por narrativas, o investimento é sempre arriscado e o dinheiro em jogo raramente volta para o povo. Os políticos tratam o Brasil como um ativo de risco, ora promissor, ora em queda livre. E nós, eleitores, seguimos como investidores compulsórios, sempre bancando os lucros deles e arcando com os prejuízos das jogadas mal feitas. Agora eu quero saber de você. Quem saiu mais queimado dessa rodada? Lula com seu desdém, Trump com sua sombra eterna, Moraes com acusações de farsa ou Eduardo Bolsonaro desvalorizado dentro do próprio time? Comenta aí embaixo e vamos transformar esse prejuízo político em pelo menos lucro de discussão.